Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, qual é o prazo que a Justiça dá, né, para o INSS pagar atrasados, né? Tanto na sentença judicial, né, depois da sentença, ou mesmo administrativamente, né? O pagamento de atrasados é feito de uma forma diferente, tá? No INSS e na Justiça. Quando vai ser pago esses valores, vai depender do método, né, que o seu pedido, né, que foi concedido pela vista administrativa do INSS ou judicial. No caso de administrativo, né, para obter a concessão do benefício previdenciário, você vai receber uma carta de concessão, tá? Depois de 30 dias aí da decisão do perito. Se for favorável, essa carta de concessão ela vai constar valores, vai constar data de recebimento, valores atrasados, qual foi os cálculos que foram utilizados, o valor do benefício, tudo isso você tem informação na carta de concessão. E nós já explicamos a importância e o valor da carta de concessão, tá? Muita gente não sabe. Nós temos vídeo aqui no canal que nós explicamos, basta você fazer uma pesquisa. Se a concessão desse benefício ocorreu por via judicial, os valores atrasados não serão pagos imediatamente, tá? Serão processados através de RPVs, tá? Requisição de pequenos valores ou precatórios, após a concessão do benefício, tá? Você tem que ter aí, no caso, uma sentença favorável. O processo será encaminhado, né? O juiz vai encaminhar para o contador para ele fazer os cálculos dos valores, tá? E o INSS deve pagar o vencedor da ação. Somente após a homologação feita pelo juiz, o segurado vai ter direito a receber esses retroativos. A homologação, né, é a forma de pagamento de valores determinados, né? Podendo através das RPVs ou precatórios emitidos pelos tribunais regionais federais, né, os mais conhecidos TRF. O beneficiário ele pode comparecer no banco indicado, tá, no documento que vai receber, vai saber lá os valores, a data, tá, tudo precisa ser comprovado e você levar documentação oficial, quer dizer, documentos que tenham foto, tá? Se você tem um advogado aí acompanhando a sua causa, esse advogado ele já pode te informar, por exemplo, qual é o valor disponível de RPVs, tá? A diferença da RPV para o precatório é que o advogado ele vai ter acesso a esses valores até 60 salários mínimos e você vai demorar uns 60 dias para receber. Já precatórios, a forma de pagamento é diferente, tá? O calendário de pagamento de precatórios segue uma ordem cronológica, tá? Mas há casos, por exemplo, que tem preferências, né? Pessoas que têm mais de 60 anos, doenças graves, tá? Pessoas que estão comprovadamente com a situação de saúde aí debilitada, tá? Segundo a lei de processos administrativos, já dentro do INSS, esses 30 dias, eles podem ser mais prorrogáveis por mais 30 para conceder ou negar, tá? Um requerimento de um pedido. A partir de então, o INSS, depois que aprova, né, o benefício, ele tem 45 dias para começar a efetuar o pagamento. E esses atrasados já vem logo nos primeiros pagamentos, tá? Os precatórios do INSS são notas fiscais promissórias emitidas pelo governo, né? Mas com um significado muito mais profundo para quem recebe, né? Elas representam não só apenas dinheiro, mas também reconhecimento de direitos. Quer dizer, quando você tem precatórios para receber, quer dizer que você tinha direitos, né, que foram reconhecidos tanto no INSS ou na Justiça, tá? Agora, o que acontece, né? Os precatórios são uma dívida do governo federal, que reconhece que a pessoa, a entidade, tem direito a receber depois de uma decisão judicial. Nesses casos, os valores dependem, né, para ser recebidos também de liberação do governo federal. Pode ser benefícios como aposentadoria, pensões, auxílios, né, que inicialmente tinham sido negados do INSS, mas foram conquistados e revertidos as decisões na Justiça, tá? O INSS, por algum motivo, deixar de pagar você, né, que ganhou essa disputa judicial, você pode recorrer, tá? De que maneira? Você pode entrar com mandado de segurança, tá? O mandado de segurança, ele não serve para o juiz dizer se você tem ou não direito ao benefício, mas está comunicando ao INSS está comunicando ao juiz que o INSS está deixando de cumprir o que diz a lei. A Justiça Federal começou a liberar aí saques de precatórios, inclusive desde o final de janeiro, né? Tem muita gente recebendo precatórios. Para vocês terem uma ideia, de 2022, 2023,
que estão sendo pagos agora em 2024, tá? Alguns tribunais já liberaram, né, agora no final de janeiro, mas outros tribunais têm o seu próprio cronograma de pagamento, tá? Existem pessoas, são 6 TRFs pelo país, né? Alguns tribunais ainda não liberaram, não fizeram a liberação desse dinheiro. É possível você saber se você está na fila, você saber o que está acontecendo, entrando no site desse TRF, tá? Onde está o seu processo em andamento, e fazer a consulta. Você pode fazer pelo número do processo, pelo número do seu CPF ou através do seu nome, tá? Como nós falamos, se você tiver um advogado, fica mais fácil, né? Porque o advogado tem um número de registro, ele já acessa o processo imediatamente. Você pode ficar sabendo se você vai receber e a data, né, que o TRF vai começar a fazer essa liberação. Isso saiu na imprensa, né? Na televisão, na internet, você só ouvia falar de precatórios. Então, para você que não sabia, é isso. Para você ter direito a receber precatórios, você tem que ter vencido uma ação judicial, né, que reconheceu o seu direito, reconheceu a dívida, e ela é paga em precatórios quando ultrapassa 60 salários mínimos. No caso de INSS, abaixo de 60 salários mínimos, são requisições de pequenos valores que podem ser pagos em até 60 dias. Né? O melhor de tudo seria resolver tudo dentro do INSS. Tá? Os processos administrativos são muito mais rápidos, você consegue receber mais rápido, mas infelizmente, né, o INSS não cumpre muitas vezes o que é determinado por lei, ou mesmo, né, deixa o segurado, que é aquele contribuinte que contribuiu desde lá do primeiro salário, né, quando ele necessita do INSS, o INSS deixa ele na mão. Nós colocamos vídeo aqui, muitas vezes, por um erro de documento, uma falta de documento, uma falta de informação, ou mesmo, né, o próprio erro do INSS, né, o desleixo, por exemplo, numa perícia judicial, que o perito não dá atenção para esse segurado. Tudo isso faz, às vezes, né, negar o benefício, né? E quem sai sempre prejudicado é o segurado. Para você conseguir um benefício do INSS, por mais complexo que pareça, né, isso pode ocorrer devido à demora, né, à insatisfação, à insegurança. Por que isso? Porque existe a falta, por exemplo, de especialização de peritos médicos, né, como nós já conversamos aqui, com relação a doenças que causam incapacidade, né, ou requisitos específicos do órgão para considerar a concessão ou a negação do benefício. Quer dizer, muitas vezes, né, a própria limitação do perito, né, por não ser especializado, porque aparecem doenças aí todos os dias, né, e doenças que são aí, é necessário ter um conhecimento muito profundo para poder avaliar aí, caso a incapacidade que está causando. Mas os peritos são médicos, né, geralmente clínicos gerais, e não tem essa especialização. E o outro fato também é o cumprimento de prazos do INSS, né? O INSS não aprova o benefício quando ele quer. Existe lei que obriga o INSS a conceder ou negar o benefício dentro de um período. Para quê? Para esse segurado poder recorrer caso ele não tenha o seu direito aí negado, né? Então, assim, em algumas situações, é justo, né, que a condição de segurado ela seja examinada com mais abrangência, né, considerando outros fatores para a concessão desse benefício. Antes de tudo, é importante entender quais são os motivos que o INSS... Antes de tudo, é importante, né, saber e entender quais são os motivos que fazem com que o INSS negue um benefício. Eles podem ter relação, por exemplo, com falta de documentação, né, a documentação incompleta, uma documentação rasurada, faltando informações, a reprovação na perícia, né, quando o perito ele não constata, no caso aí, o que você está afirmando, uma incapacidade, ou então o erro de análise dentro do próprio INSS, tá? O que acontece hoje? Nós estamos tendo aí perícias, né, através de inteligência artificial, e está acontecendo erros, né? Nós citamos um caso esses dias aqui, que a inteligência artificial aí identificou um segurado morto. Ele foi lá na Previdência comprovar que estava vivo e mesmo assim saiu de lá e ainda sendo considerado morto, mesmo ele estando presente na frente dos funcionários com toda a documentação, com tudo na mão, ainda foi considerado morto. Quer dizer, é uma piada, né, pessoal? Essa é que é a verdade, né?
Muitas vezes o segurado é privado do seu direito, não é porque a lei não diz, porque falta a lei, não. Ao contrário, é má vontade mesmo, sabe? É falta de empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa. Diante do indeferimento do INSS, da necessidade de uma análise mais abrangente, às vezes esse segurado, né, na maioria das vezes, é obrigado a entrar com uma ação judicial, né, que é frequentemente recomendado, para resolver o próprio problema desse indeferimento injusto na justiça. Se você é segurado, né, e já precisou de um benefício no INSS, você está entendendo o que eu estou falando, né? Mesmo aqueles que já recorreram antes da justiça, né, dentro das vias administrativas do INSS, sabe muito bem. Segundo a Lei de Processos Administrativos, né, a Lei 8.213 de 1991, o INSS tem 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, para conceder ou negar um requerimento, né, após o protocolo de um pedido de benefício. Como eu falei, né, existem aí prazos, né. Se você já ouviu falar, por exemplo, de danos morais, nós já colocamos em outros vídeos também. Sim, é possível que a Justiça condene o INSS por práticas indevidas, né, que causem prejuízos ao segurado, né? O entendimento desses tribunais é que só deve haver reparação quando existe uma ocorrência e uma comprovação desse dano. Quer dizer, também não basta, né, o INSS fazer esse tipo de piada, né, a negação do seu direito, porque muitas vezes você só tem o seu salário e você acaba ficando incapacitado e vai depender do INSS para receber. E o que acontece? O INSS, como não cumpre prazo e muitas vezes deixa de cumprir a lei, esse segurado fica à míngua, né? Ele não tem salário, ele fica dependendo aí de uma decisão do INSS, ele não pode retornar à empresa, quer dizer, é uma briga, né? As vias administrativas são aquelas, né, que os pedidos são inicialmente, né, negados, e antes mesmo de entrar na justiça, você recorre ao INSS com requerimentos, contestando a decisão do perito. Você pode ligar, por exemplo, para a ouvidoria no 135, você pode recorrer à junta de recursos dentro do INSS, mas é aquilo, né? Quem vai julgar a decisão de indeferimento do perito são os próprios funcionários do INSS, amigos, né, desse perito, né? Conhecidos desse perito. O que vocês acham? Qual é a probabilidade aí do resultado, né, na junta de recursos? Já na via judicial, né, quando é acionada, quem vai julgar é um juiz, né, que não tem nenhum tipo, né, de vínculo com o INSS. Ele vai determinar uma perícia judicial. Antigamente as perícias judiciais eram feitas com médicos especializados. Hoje, devido à grande quantidade de pedidos de benefícios que estão acabando sendo judicializados, está muito difícil, por exemplo, o juiz eleger um perito de acordo com a especialização de cada caso. Mas ainda tem mais credibilidade. Por quê? Porque esse perito ele não tem nenhum tipo de vínculo com o INSS, né? Isso faz com que você tenha um pouco mais de esperança, né? A via do judicial é apropriada quando há uma negativa do INSS, indicando que você teria direito a um benefício solicitado. Embora o processo judicial possa demorar mais do que uma análise administrativa, ele oferece uma oportunidade mais creditosa, né? Com mais credibilidade, no caso, do que no INSS. Após a negativa do INSS, o beneficiário, né, o segurado, ele entra com uma ação judicial contra o INSS. Nesse caso, um juiz imparcial analisa a causa e dá o seu parecer. Esse processo, como nós falamos, ele pode demorar mais, ele pode durar aí de 18 a 24 meses, mas é aquilo, né? Você vai ter pelo menos uma resposta definitiva de alguém isento, né? Não de um funcionário do INSS. Se o INSS, por exemplo, ultrapassar 45 dias para analisar um requerimento, né, é possível você entrar com uma ação judicial conhecida como mandado de segurança, né, para acelerar esse processo. Esse mandado de segurança, ele não serve, por exemplo, para o juiz dizer se você tem ou não direito ao benefício. Ele serve para comunicar ao juiz que o INSS está deixando de cumprir prazos estipulados por lei. Nesses casos, o juiz pode determinar aí multas diárias para o INSS e não deixa também, né,
de você ainda ter direito, como nós falamos, dependendo da circunstância, o caso. Por exemplo, você sofreu um despejo, né? Você pagava aluguel, ficou sem conseguir pagar aluguel por causa do INSS, foi despejado, foi morar na rua, né? Uma situação terrível. E acontece, viu, pessoal? Não pensem que não. Tá bom, meu amigo e minha amiga, mais uma informação importante, trazendo aí esclarecimento, tirando dúvida. Para você que chegou aqui primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, aproveite todos os conteúdos, tá? São mais de 1.700 vídeos aí, estão à disposição para você assistir quantas vezes quiser, de onde quiser. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão, tá? Não paga nada e você pode receber uma informação importantíssima que vai ajudar você a resolver aí o seu problema, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, incentivando, compartilhando, interagindo com o canal, meu muito obrigado de sempre, que Deus abençoe sua casa para esse resto de semana e todas as que virão, né? Que todos nós possamos aí ter força para continuar em frente com paz, saúde, alegria, harmonia, né? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.